As bestas citadas em Apocalipse se referem a poderes políticos religiosos, que impõem um sistema mundial de falsa adoração. Uma adoração que não é de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com as tradições humanas, de acordo com as tradições da igreja. Esse poder é um poder religioso, mas é também um poder político, um poder econômico e um poder militar, que impõe aos seres humanos a falsa adoração, a adoração às tradições da igreja. A Bíblia fala em vários versos, cita várias vezes o período de tempo deste poder. Nós olhamos lá em Apocalipse 13:5, diz que é de 42 meses. Apocalipse 12:6 fala que é 1260 dias. Apocalipse 12:14 fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, assim como Daniel 7:25. O que são esses dias? O que são esses tempos? Esses tempos são anos. 42 meses, ou seja, 3,5 anos. 1260 dias, ou seja, 3,5 anos contados em dias. Se aplicarmos o princípio de Ezequiel, o princípio dia-ano de Ezequiel 4:6, para cada dia um ano, esse período profético se refere a 1260 anos. Daí, então, a interpretação historicista das profecias. Isso quer dizer, a profecia ocorre ao longo da história. Portanto, vamos ver a história, irmãos, a partir de Roma, do imperador Constantino o Grande, que viveu de 272 a 337 depois de Cristo. Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. No Edito de Milão de 313, ele estabeleceu o fim da perseguição aos cristãos. Mas ainda, irmãos, Constantino resolveu unificar o Império Romano do Oriente e do Ocidente com a construção de Constantinopla, a cidade que leva o seu nome, que foi feita sobre Bizâncio e sobre Istambul, hoje é a cidade de Istambul, que foi inaugurada em 11 de maio de 330. Com isso, com a inauguração de Constantinopla, Constantino saiu de Roma e foi para Constantinopla, deixando um vazio em Roma. Olha, irmãos, esse vazio foi preenchido pelo bispo de Roma. O bispo de Roma, então, passou a exercer domínio sobre Roma. Agora, mais adiante, irmãos, no ano 538, Justiniano atribuiu ao bispo de Roma o papel de defensor da fé. Portanto, deu poderes políticos, poderes militares ao bispo de Roma, que depois se chamaria Papa. Isso foi no ano 538. Mas nós vimos, irmãos, que as profecias falavam de 1260 anos. E onde que se dá, então, esse 1260 anos? A partir de 538, nós chegamos em 1798. 1798, irmãos, o Papa foi aprisionado pelo general Berthier, um general de Napoleão. Foi exilado para a França e morreu no exílio em 1799. Portanto, irmãos, nesse período, nesta data, melhor dizendo, terminou aquele período de poder absoluto da Igreja. O Papa seguinte, Pio VII, coroou Napoleão em 1804. Mas a Bíblia diz ainda, irmãos, que essa ferida mortal, seria curada. Isso quer dizer o seguinte: esse poder político-religioso restauraria a sua força, restauraria a sua influência e, consequentemente, o seu poder sobre as pessoas para fazê-las adorar de maneira errada, adorar as tradições. Veja, por favor, Apocalipse 13:12. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Qual é a primeira besta, irmãos? A primeira besta é Roma Imperial.
a primeira besta, a besta que subia da terra. Mais ainda, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Veja, irmãos, cuja chaga mortal fora curada. Está dizendo no verso aqui que a ferida mortal foi curada. Quando é que foi curado? Quando começou a ser curada essa ferida no Império Romano, no Império religioso e político romano. Voltamos à história agora, irmãos, 1929, o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI. Esse tratado dava a Roma a soberania, dava à Santa Sé a soberania sobre o Estado do Vaticano, um Estado da Igreja, a restauração do poder político de Roma eclesiástica. Assim, então, irmãos, a ferida mortal que foi perpetrada em 1798, a partir de 1929, passou a ser curada. Passou a ser curada e está no processo de cura, no processo de, novamente, valorização dos ideais da Igreja Romana, dos ideais de poder da Igreja Romana, para se caracterizar na besta que vai atuar no tempo do fim. Nós vamos continuar, irmãos, amanhã, estudando sobre a apostasia, sobre o que aconteceu com a igreja ao longo da história e o que poderá acontecer, deverá acontecer, conforme as profecias bíblicas. Então, vamos continuar os estudos amanhã.